Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Amém? Meus irmãos e meus queridos amigos que neste momento está a escutar este vídeo, este testemunho da minha pessoa, na qual que Jesus Cristo permitiu. Eu, neste momento, confesso aos irmãos de coração que estou 100% grato ao Senhor Jesus, pela qual, na sua permissão, Ele permitir hoje eu poder trazer um pouco do que eu passei, um pouco da minha vida para a vida de vocês. E que o que eu trazer hoje aqui, o que eu falar hoje aqui, venha servir para a sua vida, venha alguma palavra possa tocar no seu coração, ou se você que possa estar passando por esse mesmo momento no qual eu passei um dia, eu quero lhe dizer que Jesus, da mesma forma que Ele mudou a minha vida, que Ele mudou a minha pessoa, Jesus, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua pessoa. Meus irmãos, antes de eu começar a dizer da minha vida, falar de mim, eu quero dizer que Jesus disse no livro de João, no capítulo 5 e o versículo 24, Jesus disse que aquele que crê na sua palavra e que acredita no Filho ao qual Deus Pai o enviou, nunca, jamais ele será condenado, mas passará da morte para a vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu, alguns tempos atrás, eu não conhecia Jesus, eu me encontrava nesta morte. Mas como vocês podem até dizer, mas como assim eu vivo? Como assim tu vivo? Como é que tu participou nessa morte? Eu quero lhe dizer que esta morte a qual Jesus falou nesse capítulo, ele não está falando de uma morte carnal, uma morte material, essa morte desse corpo, não. Jesus, ele quer dizer que ele está falando de uma morte espiritual, que eu me encontrava, que era nesta morte do mundo. Então, como eu disse no começo, Jesus, ele me trouxe da morte para a vida. E mesmo assim, Jesus vai lhe trazer, se você se encontrar, ele vai lhe trazer da morte para a vida. Porque o sábio Salomão, quando ele escreveu o seu livro do Eclesiastes, no capítulo 3, o sábio disse: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, meus irmãos, o meu tempo chegou. E creio eu que o seu tempo vai chegar também. Amém? Há 1 ano e 7 meses atrás, eu me encontrava desviado. Eu nasci num lar, numa família cristã, dou graças a Deus por isso. E meus parentes, eles zelavam muito por isso, para que eu, quando eu nasci, eu crescesse, eu continuasse nessa mesma categoria, seguindo a Cristo. E assim foi, quando eu era mais novo, e eu dependia assim deles, estavam entre seus cuidados, eu ia para a igreja, tudinho. Mas com certo tempo, o inimigo ele via o que vinha no meu coração, ele via o que estava se passando na minha mente. E ele via aqueles desejos que estavam se encontrando na minha pessoa. Então ele começou a trabalhar nisso, nestas áreas. E sendo eu um pouco mais fraco espiritualmente, não tendo o mesmo entendimento na qual hoje eu posso ter, que Jesus me deu, eu decidi sair, me afastar dos caminhos do Senhor. Então, eu passei 4 anos, se não me falha a memória, de 3 a uns 4 anos, assim, sem querer mais saber de Jesus, sem querer mais procurar Jesus, sem querer mais estar na igreja, na casa de oração, sem querer mais estar em comunhão com os irmãos na igreja, não queria mais isso. E sim, eu fazer os desejos da minha carne, estar no mundo, fazendo tudo aquelas vontades a qual não agrada ao Senhor, e sim estava agradando. Mas não sabia eu que esse agrado, que naquele momento era um agrado espontâneo, aquele agrado só estava me satisfazendo naquele momento.
Aquele meu desejo que eu sentia, aquele prazer, era satisfatório naquele momento no qual eu sentia. Mas não sabia eu que por dentro de mim o meu espírito clamava, ele gritava, ele chorava. Porque a Bíblia diz que Deus criou o espírito não para fazer tudo aquilo que lhe desagrade, mas sim para fazer o que lhe agrada. Então, eu permiti que minha carne crescesse mais do que meu espírito. Então eu comecei a ter amizades, fazer aquelas amizades que não nos levam a nada. Eu quis saber daqueles amigos que estavam querendo perder o seu futuro. E assim eu também, junto com eles, estava querendo também perder o meu futuro. Meus irmãos, em meio a minhas amizades, em meio a essas influências na qual Jesus não quer para nós, eu comecei a experimentar outros caminhos que eu nem tão pouco pensava que eu poderia experimentar e fazer. Eu, num certo tempo, influência, a primeira coisa que o inimigo joga a gente é nas drogas. Infelizmente eu estou falando isso por experiência própria. Antes de eu entrar nesse caminho, quando eu vi um drogado, eu perturbava, eu ria, eu mangava. Eu não sentia amor por aquela pessoa, porque Jesus disse, amai a teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus disse, para eu poder amar o meu irmão, para eu poder amar o próximo, eu primeiro tenho que me amar. Então, no caso, eu não estava me amando. E como se eu não posso me amar, como é que eu vou amar o meu próximo? Então Jesus permitiu que eu passasse por isso, para eu poder aprender, para eu poder sentir aquela dor, para eu poder saber o que aquela pessoa sente quando está preso a isto. E assim eu fiquei, meus irmãos, preso, querendo fazer esses desejos do inimigo em meu corpo. Eu, por dia, cheguei a fumar muita maconha. Eu, por dia, cheguei a cheirar cocaína. Eu, por dia, cheguei a cheirar muita cola. Eu, por dia, cheguei a cheirar muito loló. Meus irmãos, por dia, eu fumava 3 prém. O que é isso, meus irmãos? Eu estou falando nessa língua na qual é o mais popular. O que é o prém? O prém é a maconha. E é uma maconha com mais química, não é aquela maconha natural. É a maconha na qual o ser humano ele inventou mais química, mais produto, para poder aprofundar mais a pessoa a droga. Então, eu tinha que usar de manhã, eu tinha que usar um de tarde, eu tinha que usar um de noite, para eu poder me satisfazer, porque no momento que eu não conseguia usar, que eu não chegava a usar, eu ficava doido, querendo usar, mas sem condições de ter em algumas circunstâncias. Eu me achava atribulado, eu me achava doido, porque eu já era dependente daquilo. Chegou um certo tempo de eu estar muito assim, viciado nisto, que eu cheguei um certo tempo eu não consegui dormir, porque o meu consciente, o meu desejo, a minha mente era só naquilo quando eu não tinha. Então, o inimigo ele jogou isso na minha vida. E esse é o primeiro passo na qual a gente se joga. Mas pela misericórdia de Deus ele me trouxe, ele me tirou daquilo. E hoje eu posso dizer que da morte eu passei para a vida. E hoje eu posso dizer que eu sou lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, as minhas amizades mudou muito. Eu só queria saber de andar com aqueles amigos que só nos levam para trás. Meus irmãos, meus amigos, só queriam saber de roubar. Meus amigos, meus irmãos, só queriam saber de traficar. Meus amigos, meus irmãos, só queriam saber de mentir, de trair. E esse era o meu desejo, de estar perto disto. Eu chegava a ficar numa rodinha com os colegas e os amigos, meus amigos estão armados com revólver e eu lá naquele meio. Eu querendo ficar ali perto. Eu querendo me satisfazer naquilo. E o meu desejo era estar ali, daquele meio. Mas cedo, como eu disse no começo do vídeo,
Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então Deus permitiu eu estar naquele momento ali. Mas eu não sabia que o meu tempo, o tempo de Jesus na minha vida ainda não tinha chegado. Então eu estava fazendo esses desejos carnais, esses desejos na qual o Senhor não se alegrava de mim. Grande foi o plano que o Senhor Jesus ele tinha trilhado na minha vida, em suas obras que ele queria que eu fizesse para ele trazer seus frutos. Meus irmãos, Jesus disse ainda no capítulo 5, no qual disse no começo do vídeo, e no versículo 34, Jesus disse que ele mesmo não poderia dar testemunho de si, porque senão as suas coisas não seriam válidas aqui na terra. Mas Jesus disse que ele tinha uma pessoa que dava testemunho dele, e que esse testemunho era válido e que poderia trazer o homem à salvação. Esta pessoa a qual Jesus ele citou nesta época, ele quis falar de João Batista, na qual João Batista ele dava um testemunho de Jesus para poder trazer o homem à salvação. Então, meus irmãos, neste momento, no dia de hoje, em pleno século 21, eu quero trazer um testemunho de Jesus. Eu quero trazer uma transformação que Jesus fez na minha vida e que essa transformação na qual Jesus fez, começou em mim, ela possa, meu querido amigo, que você que está escutando este vídeo, ela possa entrar em você, assim como ela entrou em mim e fez o fruto, ela possa entrar em você e que esse testemunho de Jesus possa lhe trazer a salvação, assim como trouxe a minha, possa trazer a sua. Porque Jesus ele disse que ele não rejeita ninguém que venha a ele. Ou seja, se você que escutou isto e quer ir para Jesus, eu quero te dizer que Jesus está 100% de braços abertos esperando para você. Porque o desejo dele é esse, de aumentar sua seara aqui na terra, de aumentar o seu rebanho, de aumentar suas ovelhas, que é eu, que é você, meu amigo. Então, isto foi uma parte do que eu pude trazer para vocês. E eu tenho hoje 1 ano e 7 meses com Cristo. 1 ano e 7 meses sem usar nenhum tipo de droga. 1 ano e 7 meses sem usar nenhum tipo de bebida. 1 ano e 7 meses sem querer fazer nenhuma outra coisa além do que Jesus quer para mim. Não querendo dizer que eu estou perfeito. Não. Porque ai de mim eu querer dizer isso. Porque a Bíblia diz que a minha carne é pecaminosa. Paulo disse que quando ele pensa em querer fazer o bem, ele está fazendo o mal. Porque essa veio para mim e para você desde o dia Adão, desde o Éden. Então, meu amigo, eu erro, eu falho, eu peco diariamente, mas o sangue de Jesus me purifica. Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você pecou, o perdão de Jesus é maior do que o seu pecado. Se você errou, o perdão de Jesus ele é maior que seu erro. Se você falhou, o perdão de Jesus ele é maior do que a sua falha. Porque o amor dele é sem limite. O amor de Jesus para a nossa vida é sem medida, é imenso. E que essas palavras possam tocar no seu coração. E que Jesus possa lhe trazer, você que está afastado, você que ainda não conhece a Cristo, você que ainda não se decidiu a Cristo. Meu amigo, eu quero te dizer hoje, neste momento, Jesus disse que a gente tem que se preocupar com hoje, com o que acontece agora, porque o amanhã pertence a Ele. Então não sei eu o que eu vou fazer daqui a 1 hora, não sei eu o que eu vou fazer daqui a 10 horas, não sei eu o que eu vou fazer daqui a 10 dias, 1 dia, não sei eu. Mas eu sei o que eu estou fazendo agora, porque Deus permitiu eu saber. E eu agradeço que o meu agora está nos planos dele, que o meu agora está nas suas mãos. E meu amigo, eu quero lhe dizer, lhe dar esse alerta, que você neste agora possa estar
abrindo seu coração, para que Jesus possa entrar no seu coração e fazer morada, limpar tudo aquilo, todos aqueles desejos, aquelas vontades que você tenha, e que não venha ser dele, que ele possa estar limpando e lhe trazer para ele, porque eu lhe garanto que é melhor viver com Cristo do que viver sem Cristo. Amém, meu amigo? Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você reflita nessas palavras e possa edificar em algum momento, em alguma circunstância, alguma área da sua vida. Porque o que eu quis dizer, o que eu quis trazer neste momento foi que o Jesus, o Deus que eu sirvo, para ele não é possível ele fazer essa transformação em você, a qual ele fez em mim. Se você, no que eu falei agora, as prerrogativas que eu passei, que eu citei, se você que está escutando estiver passando por isso nesse momento, eu quero te dizer que Jesus, da mesma forma que ele fez isso na minha vida, ele vai fazer na sua. Eu não vou dizer que ele não quer, eu vou dizer que ele vai fazer. Porque Jesus, ele é um Deus de providência. E que ele possa estar lhe ajudando, lhe dando ajuda, e lhe ajudando-lhe e lhe fortalecendo. Desde agora e para todo sempre. Que Deus os abençoe. Santo, 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 Deus todo.